Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então para a nossa segunda aula de trigonometria, hoje falando sobre uma parte muito importante que é do ciclo trigonométrico. Beleza. Antes de começar, vamos lembrar do plano cartesiano. Pessoal, o plano cartesiano é dividido em 4 quadrantes, né? Todo ponto tem a representação x e y. Primeiro quadrante, tanto o x como o y são positivos. Segundo quadrante, o x fica negativo, o y positivo. Aqueles sinais que a gente aprendeu há um tempão atrás. No plano cartesiano, a gente tem algumas observações, por exemplo, dos pontos que estão sobre os eixos. Um ponto que está aqui, ó, sobre o eixo, ele tem um ponto que tem o y igual a zero. Ele não está nem em cima nem embaixo. Nesse caso aqui, ó, o ponto que está lá em cima tem o x igual a zero. Não está nem de um lado nem do outro. Agora pega esse mesmo plano cartesiano e coloca um círculo. Assim, ó, um círculo com centro na origem. Se eu faço isso, eu começo a ter condição de representar alguns ângulos aqui, ó. O ângulo zero, então nesse sentido seria a parte positiva. Aqui eu teria o ângulo de 90, tá? 180, 270. Aqui nós temos um ângulo de 80, um pouquinho antes do 90. Se você começar a parar para pensar, qualquer ângulo que vier na sua cabeça vai ter uma posição. Todo ângulo que você imaginar, em graus, é representado em algum lugar do círculo. Olha lá, ó, 235, veja, 310, até a volta completa 360, pega em cima. Agora tem um detalhe, se o ângulo passar de 360, por exemplo, 420, ele seria uma volta inteira, que é 360, mais 60, tá ali, ó. Não é porque passou que eu não posso representar. E posso, além disso, observa, se eu girei para cá considerando ângulos positivos, para cá eu posso girar e considerar ângulos negativos, sem problema, eu tenho um menos 40 aqui. Bacana? Lição desse primeiro slide. Todo ângulo que você imaginar vai ser representado por algum ponto nesse círculo que nós criamos. Segue em frente. Agora pega esse círculo e considera que ele tem raio 1. Beleza? Se você lembra comigo do slide anterior, todo ângulo que eu imaginar tem um ponto que o representa. Peraí, mas se eu falei de ponto no plano cartesiano, todo ponto tem que ter coordenadas. Um x e um y. É aí que entra o barato da nossa aula de hoje. O x desse ponto é o cosseno do ângulo. E o y do ponto é o seno do ângulo. Que legal, hein? Significa então que todo ângulo que você imagina tem um ponto que o representa. Todo ponto tem coordenadas, significa então que eu vou ter um cosseno e um seno para qualquer ângulo que você quiser. Segue em frente então, vamos olhar os nossos ângulos conhecidos. Nós falamos na primeira aula e decoramos, né pessoal? Nós decoramos, sim, decoramos o seno e o cosseno desses caras. Olha aqui, ó. Eles param nessas posições e, é claro, todos eles vão ter um x. Só que, se eu decorei, eu posso garantir que aqui é meio, que aqui é raiz de 2 sobre 2 e aqui é raiz de 3 sobre 2. Agora, para o y, que seria o seno, os seus valores. Seno de 30, seno de 45 e o seno de 60. Demorou a decorar, hein, pessoal? Olha lá, ó, seno de 30, meio, seno de 45, raiz de 2 sobre 2 e o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Muito bom. O que nós faremos agora é estender esses ângulos aqui, esses três ângulos, ele tem outros correspondentes nos quadrantes 2, 3 e 4. Nós precisamos conhecer bem essas correspondências. Vamos lá. O 60, ele tem um amigo, um brother, lá no outro quadrante. O brother do 60 no segundo quadrante seria o 120. Aqui, ó, 120. Porque daqui para cá eu girei 60 e daqui para cá eu voltei 60 a partir de 180, né? É verdade. Lá embaixo, ó, outro brother. Lá embaixo. Esse brother aqui seria o brother do terceiro quadrante. Se aqui eu vim 60, mais 60, 240. Quarto quadrante seria o 300. Olha lá. O grande barato de ser brother, neste caso, bem entre aspas mesmo, é o seguinte. Se eu tenho o 60 e o 120 na mesma altura, então eles vão ter o mesmo seno. E, aliás, vale a raiz de 3 sobre 2. E o 60 e o 300, como tem o mesmo x, eles vão ter o mesmo cosseno, que no caso é meio. A simetria garante que, se esse cara aqui é meio, do lado de cá tem que ser menos meio. Portanto, o 120 e o 240 vão ter o mesmo cosseno, que vale menos meio. E esses dois de baixo, 240 e 300, terão o mesmo seno, só que agora é menos o raiz de 3 sobre 2.
Vejam bem o que nós construímos. Turma, não existe uma lógica estabelecida no ciclo trigonométrico. Eu tenho que entender essa lógica. Tá bom? E por falar em lógica, eu quero que você dê uma pausa, faça o seu próprio desenho e tente escrever para mim a correspondência desses outros dois ângulos. Quais são os brothers do 45, do 30, no segundo, terceiro e quarto quadrante. Tenta caprichar no desenho que você vai conseguir corresponder isso direitinho. Vai lá. Pronto? Beleza. Então, 45. Do lado de lá, tem um cara que tem o mesmo seno, e ele seria 135. Embaixo, um sujeito com o mesmo cosseno, que seria o 225. Aqui, um sujeito que vai ter o mesmo seno, que seria 315. Subiu, 45 e 315 vão ter o mesmo cosseno, o mesmo x. Legal? No seu desenho, faça lá o valor de cada um deles direitinho, porque aqui ia ficar muito poluído e eu quero que vocês treinem também isso. O brother do 30 do outro lado, aliás, o brother do 30 do outro lado seria o cara que tem o mesmo seno, que é o 150. Aqui embaixo, mesmo cosseno, 210. Do outro lado, mesmo seno, 330. Subiu, olha lá. Essa figura é uma figura importantíssima em trigonometria. Nós vamos precisar conhecer o que está aqui quando falarmos de números complexos. Então atenção, pessoal, dê uma atenção especial a isso aqui que vai ser muito, muito, muito importante. Ok? Mas por enquanto nós falamos só do seno e do cosseno. Falta falar da tangente. Então, vamos falar da tangente. Vamos nessa. A tangente, você vai considerar o ciclo trigonométrico com raio 1 do mesmo jeito e vai passar uma reta bem aqui do ladinho, no cantinho, bem onde fica o ângulo zero. Nós falamos que todo ângulo vai ter uma posição. Todo ângulo para algum lugar. Então o cara para lá. O que vai ser a tangente desse cara? Olha aí, pessoal. Você vai passar uma reta. Ela passa pelo ponto onde o ângulo parou e pela origem. No momento em que ela cortar nesta reta que nós colocamos aqui do lado, você vai ter um ponto. Esse ponto, claro, vai ter um x igual a 1. E o y dele, que é o que ele vai estar para cima, vai ser a nossa tangente do ângulo. Tudo bem? Então imagina esse pontinho caminhando daqui para cá e a reta cortando cada vez mais lá em cima. E aí a tangente estaria aumentando. Mas olha só, se você tem um ângulo que para bem aqui, a reta pontilhada fica ali paralela, então não há tangente. Pessoal, o ângulo que para aqui, que é o 90 graus, não tem tangente, não tem como. Não tem ponto de encontro. Agora, se ela passa para o lado de cá, aí a retinha ia passar e cortar lá na parte de baixo. Tá? Não se esqueçam que eu coloquei um link para vocês aí nessa aula de ciclo trigonométrico de um site em que você pode ir lá manipular e ver a variação do seno e do cosseno. Não esqueçam de acessar esse link para você ver o ciclo de um jeito um pouco mais interativo. É importante lembrar também, pessoal, que aqui, ó, bem aqui embaixo, eu vou ter um ângulo que também não tem tangente. Ele não tem tangente. Beleza? Bacana. Segue em frente, então, com os ângulos conhecidos. Lembra? Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 30 é a mesma tangente de 210. Ali embaixo, ó. Isso. Tá aqui. Agora temos a tangente de 45. A gente sabe que dá quanto? Isso é 1. Também temos que o 45 tem um brother do outro lado. Quem está lá do outro lado? Isso, 225. Agora pega o 60 lá em cima, ó. Cortou. Raiz de 3. Ele não está sozinho. Tem um brother lá embaixo, terceiro quadrante, 240 com a mesma tangente. Bacana, vem, aqui. Esse cara, brother do 60, que é o 120, tem uma tangente que pega lá embaixo, só que é o valor oposto, pegou embaixo menos raiz de 3. Aqui, temos que o 300 vai acabar tendo a mesma tangente. Olha lá, 135, que é brother do 45, pega lá embaixo, menos 1, e tem outro cara aqui, 315. 150, cortou, oposto do de 30, menos raiz de 3 sobre 3, e é claro, ali também nós temos o 330 graus. Agora eu quero ver, você vai ter que, sem roubar, sem colar, escrever essa tabela aí e preencher para mim, tá? Dá uma pausa, não pode roubar, dá uma pausa, e aí depois vem ver os valores. Vai nessa. Pronto? Então vamos lá. Valores. 120, segundo quadrante, seno positivo. 150,
Segundo quadrante, também positivo. 240, terceiro quadrante, negativo, 90. Passagem entre o primeiro e segundo vale 1. 300, quarto quadrante, positivo. Está aí o valor. 225, terceiro quadrante, negativo. 315, quarto quadrante, também negativo. 180, passagem do segundo para o terceiro vale 0. Legal? Agora o cosseno, bora. 120, segundo quadrante, negativo. 150, também segundo quadrante, negativo, só que agora menos raiz de 3 sobre 2. 240, terceiro quadrante, mesmo valor do 120. 90, 0, entre o primeiro e o segundo quadrante. 300 dá menos meio, 300 dá meio. 225, menos raiz de 2 sobre 2, seria terceiro quadrante. 315, quarto quadrante, cosseno positivo, raiz de 2 sobre 2, e 180, menos 1. Passagem do segundo para o terceiro quadrante. Tangente, 120, segundo quadrante, negativo. 150, segundo quadrante, também negativo. 240, terceiro quadrante, positivo. 90 não existe. Não existe tangente de 90. 300 seria o quarto quadrante, negativo. 225 seria o terceiro quadrante, 1, positivo. 315 seria quarto quadrante, também negativo. E 270, aquele ponto lá embaixo, não existe. Bacana, gente? Seguiu em frente. Mais uma questão, ó. Olha para mim esses ângulos, que são ângulos correspondentes. Observa, aqui eu tenho alfa, 180 menos alfa, quer dizer que eles têm a mesma altura, alinhados horizontalmente. Esse cara aqui alinhado verticalmente com o de lá, né, seria o alfa mais uma volta inteira, melhor, uma meia volta. E aqui o outro cara também, que seria a meia volta daqui até aqui, alinhado verticalmente com o alfa. Perguntas. Julgue para mim os itens. Mais uma vez, dá uma pausa e vamos nessa. Pronto? Olha lá, ó. Seno de alfa igual a seno de menos alfa. Pessoal, seno de menos alfa, o que é isso? Menos alfa é a mesma coisa que você girar no sentido horário. Olha aí, ó. É a mesma coisa que 360 menos alfa. Tá, esses dois ângulos, esse e esse, vão ter o mesmo seno, pessoal? Eles têm o mesmo y? Não tem. E tem um errado. Olha o 2. Esses dois ângulos vão ter o mesmo cosseno? Vão. Eles têm o mesmo x, ó. Significa então que tem 2 está certo. E com relação à tangente? Eu posso dizer que a tangente de um é o oposto da tangente do outro? Então, tangente de alfa é menos tangente de menos alfa? Aonde pega a tangente de alfa? Ó, ela sairia daqui, pega lá em cima. A tangente de menos alfa pegaria daqui até lá embaixo. Peraí, mas não fica uma em cima e outra embaixo? Elas são opostas. Então dizer que uma é menos a outra está correto. Maravilha. Esses dois ângulos têm o mesmo seno? Alfa e 360 menos alfa. Eles não têm o mesmo y, esses dois caras. Então, está errado. A pergunta é igual à primeira, inclusive, né? Legal. 5. 5 está certo. Por quê? Cosseno de alfa é o x desse ponto. O cosseno de 180 menos alfa, mais alfa, seria o x desse ponto. Mas não são um x e um outro x que estão opostos, então um é igual a menos o outro. Bacana? Se estiver rápido para você, vai dando pausa e vai observando. Próximo, tangente de alfa e 180 menos alfa. Alfa está aqui, 180 menos alfa está aqui. As tangentes são uma aqui e outra subindo. Não. Está errado isso aqui. Item 6 errado. Item 7, o seno de alfa e 180 menos alfa. Epa, esse alfa e esse cara aqui, ó, 180 menos alfa tem o mesmo y. Então eles vão ter o mesmo seno. Tá certo o item 7, que beleza. Agora 180 menos alfa com 180 mais alfa. É esse e esse. Eles têm o mesmo. É o oposto da de 360 menos alfa, que é essa aqui. Essa tangente pegaria lá em cima e essa aqui pegaria aqui embaixo. De fato, elas são tangentes opostas. Beleza, pessoal? Esse foi então a nossa segunda aula de trigonometria. Não perca a terceira. Vamos falar de funções. Também muito importante. Mas saia desta aula, assista várias vezes, 2, 3, quando você precisar, para fixar os conceitos que eu coloquei. É isso aí, pessoal. Vamos nessa então, devagar e sempre. Um abraço para vocês todos. Até mais. Fui!